Boa noite a todos. Vamos fazer um teste, né? Aqui nós estamos na Fundação José de Souza e com o nosso projeto A Consciência do Terceiro Milênio. Hoje com o tema desdobramento em corpo astral e corpo causal. Então, nós não estamos querendo aqui fazer palestra, nem dar aula, nem fazer cabeça de ninguém. Nós estamos querendo somente apresentar um trabalho, né? Um estudo, uma pesquisa, uma experiência. Tá? Então, hoje o tema é desdobramento em corpo causal, corpo astral e corpo causal. Né? Não, vamos dar boa noite a todos que estejam assistindo depois, né? Então, segundo a eubiose, Kamas Manas, é a estrutura da consciência psíquica que é formada do conjunto, estruturas vital, afetiva, emocional e mental inferior, de modo que o discípulo estende-se, projeta a consciência num plano mais abstrato em relação ao plano físico, né? Então, para nós estudarmos sobre desdobramento, essas coisas todas, né? Precisamos conhecer principalmente o corpo astral e o corpo causal, mas nunca perdendo de vista que devemos ter cuidado, né? As pessoas têm que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque não é assim sair para o astral e sair para fazer brincadeira, não. É coisa muito séria. A ciência das idades, a eubiose, é um conhecimento sagrado, tendo origem na árvore da vida. Alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos, culturais da humanidade em todos os tempos. Aí é a própria árvore da vida, né? O verdadeiro caminho da iniciação, síntese da ciência, filosofia e espiritualidade. É o tronco principal, vamos dizer assim, é o tronco da árvore da vida. Vamos iniciar com algumas noções sobre diferença existente entre o desdobramento em corpo causal e em corpo astral. Portanto, precisamos ter noções do que é corpo astral e corpo causal. Então, vamos lá. Em outras palavras, consoante a Annie Besant, o corpo mental ou ilusório desperto para funcionar de um modo independente no mundo mental inferior ou interior, né? E do qual se serve o discípulo livre ou temporariamente de seu corpo físico, pois este corpo é conhecido como sendo suscetível de transferir-se a grande distância e em plena consciência, né? Então vamos ver quem é que está. Vamos ver se o Rafael entra aqui. Vamos aqui, né? Estamos chegando lá, né? Então, mandando alguns recados aqui, né? O pessoal. Só para ver, para a gente saber se o chat está funcionando, né? Então vamos lá. Em outras palavras, né? Repetindo, né? Consoante a Annie Besant, o corpo mental ou ilusório desperto para funcionar de um modo dependente no mundo mental inferior e do qual se serve o discípulo livre temporariamente de seu corpo físico, pois este corpo é conhecido como sendo suscetível de transferir-se a grande distância e em plena consciência. Então vamos lá devagarinho, antes que caia aqui o sistema, né?
Segundo o glossário teosófico, o corpo astral ou duplo astral, vital e emocional, é a sombra ou contraparte etérea do homem ou do animal, o Linga Zarira ou Sharira, o Depelgranger. Não se confunda com a alma astral, é outro nome de Manas inferior, ou seja, Kama Manas, que, por sua vez, reflexo do ego superior. O corpo astral vem a ser o ponto de comunicação entre alma e corpo, conforme os ensinamentos de Anne Beza. Vamos lá. Dá uma olhadinha nas aulas anteriores, nos bate-papos anteriores. Nós fizemos 4 partes, né, sobre o corpo astral, e hoje nós estamos culminando, estamos fechando com essa parte do desdobramento. Então, as 4 palestras anteriores estão ligadas a esse assunto aqui. E também algumas aulas do Portal de Aquário, vocês podem dar uma olhada lá atrás, que vocês vão encontrar lá sobre justamente o homem e seus corpos, o corpo astral, o corpo mental, e vai por aí. É também denominado de Maya Rupa. Maya Rupa em sânscrito quer dizer forma ilusória. O duplo em filosofia exotérica é conhecido com o nome de Doppelganger, que desculpa o alemão aí, né? Também por perispírito em francês. É um veículo artificial criado pelo poder mental e por elementos mentais e astrais, mediante o exercício em que o adepto usa seu poder de vontade. Isto é, pelo poder mental e por elementos, né? Com o objetivo de funcionar nos planos abstratos, sutis, num estágio acima do humano. Então está aí, né? A forma ilusória, que até os nossos irmãozinhos espíritas chamam de perispírito. Em outras palavras, consoante a Anne Beza novamente, lá, o corpo mental ilusório desperto para funcionar de um modo independente no mundo mental interior ou inferior, e do qual se serve o discípulo livre ou temporariamente de seu corpo físico, pois este corpo é conhecido como sendo suscetível a transplantar-se a grande distância em plena consciência. Muito bem. Então, vamos nós. Então, o nosso trabalho aqui é dar subsídios para que as pessoas possam caminhar, né, um pouco mais na própria iniciação. A gente encontra muitas pessoas com uma quantidade de informações muito grande, né? São trechos que tiram daqui, dali, do YouTube, do Google, coisa e tal, mas falta justamente o link, né? A ligação. É como se fosse uma imensa colcha de retalhos, né? Então as pessoas acumulam experiência, diz que tem a mente aberta, mas no entanto a coisa não funciona dessa maneira, né? Que ela retém, né, um monte de informações, mas essas informações não têm ligações nenhuma entre si, né? São temas esparsos. E outro detalhe, a iniciação é para fazer com que a pessoa possa melhorar cada vez mais, ela possa equilibrar, né, burilar a pedra cúbica e tudo mais. Então, só acumular informações, conhecer isso e aquilo que aprendeu no Google, coisa e tal, em alguns lugares, né, não é suficiente para esse processo evolutivo. Então, segundo a eubiose, denominá-lo-íamos, está meio longe aqui para ler, de consciência psíquica, que é formada de um conjunto estrutura vital, afetiva, emocional e mental inferior. De modo que o discípulo entende-se, né, projeta a consciência num plano mais abstrato em relação ao plano físico. Então, por exemplo, vamos ver como é que isso aqui se comporta.
translada a consciência física a 3 dimensões, para a psíquica a 4 dimensões. Quando esse trabalho é realizado de modo inconsciente, é chamado de sonho. Quando é feito conscientemente, é denominado de desdobramento astral, astral vital. Tem esta denominação porque não tem autonomia para atingir outros planos mais elevados, mais sutis. Aí é no caso do sonho, né, que o pessoal tem um sonho, coisa e tal, e depois não sabe interpretar direito, coisa e tal. Então fica à mercê daquilo que está no seu subconsciente, nesses níveis do inconsciente, e se bem que tem casos que também são sonhos premonitórios. O desdobramento vital astral funciona na periferia do globo terrestre. O fenômeno da morte, a exemplo do que vimos explicando, é um desdobramento astral, mas ao invés de ser de caráter provisório, o é em ação permanente. O plano astral é de natureza ilusória e impermanente, posto que as imagens não perduram nas suas formas. Então, naturalmente, o que está querendo dizer que também nós passamos pelo fenômeno morte, né? Quando nós morremos, né? Quando nós passamos pelo fenômeno do sono, né? Vamos dizer assim, também é um tipo de morte que nós passamos. Só que, segundo nossos irmãos espíritas, nós não perdemos o perispírito, né? Continua ligado. Então, já na eubiose, na teosofia, se fala no corpo vital. Então, quando o corpo vital está totalmente desligado, aí sim que ocorre o fenômeno morte. Então, o desdobramento, segundo o dicionário esotérico David Zaniar, é a projeção do veículo astral realizado por pessoas de muita evolução psíquica, com determinadas faculdades estranhas e aparecendo, né, em um lugar longe do corpo físico. A faculdade que tem determinada criatura de poder despregar-se, né, ou despregar um veículo para atuar em lugar distante e existindo ainda a possibilidade do que possa ser visível. Às vezes tem pessoas que se desdobram e não percebem, né, o desdobramento, coisa e tal, aí se levanta e vai sair do quarto, coisa e tal, e aí quando mete a mão na maçaneta, ela corta, né, a maçaneta passa por dentro das mãos da pessoa, a pessoa não percebe que ela está realmente no outro plano, quer dizer, num subplano entre o plano físico e a alma. Todos os Nirmanakayas negros têm estes veículos imortalizados, por isso se lhes torna fácil o desdobramento consciente, de vez que é constituído de elementos astrais e mentais concretos. Não resiste às tempestades. Por exemplo, quaisquer discípulos ou Nirmanakayas negros, permanecendo desdobrados nesses veículos, correm o perigo de morrerem ou perderem o corpo físico. Então, o cuidado, né, também de fazer esses desdobramentos, que pode ser realmente um problema depois. Então, se roncar trovoada ou uma coisa parecida, né, pode resultar, né, no descolamento, ou corte, né, vamos dizer assim, ou a segmentação do perispírito e a pessoa passa pelo fenômeno morte. Então, no caso de uma proteção para as pessoas de um modo geral, em relação aos Nirmanakayas negros, esses seres do astral, né, é justamente isso aí. Eles têm que tomar cuidado também, né, que eles podem perturbar a vida das pessoas, coisa e tal, né, sugerindo coisas negativas. Por isso que não se deve passar pelo fenômeno morte, né, forçar uma barra aí em relação aos detentos, às pessoas, aos criminosos, porque eles no astral passariam a ser bem perigosos, muito mais perigosos para a vida normal das pessoas. Então, no caso aí, né, então é um meio, a própria natureza, né, ela é sábia e faz com que existe um limite também para esses camaradas também. Para aprender a desdobrar, basta deitar-se com o corpo bem na horizontal, relaxar os músculos, olhar para o umbigo, imaginando um destes esteja saindo um fio de cor violeta. Há muitas escolas que mantêm disciplina alimentar e praticamente determinados exercícios próprios para este caso.
Isso não quer dizer que seja uma fórmula, né? No caso aí não é uma fórmula, né? Então já tem um aqui que vai entrar para dar nosso irmão aqui, Rafael. Aqui. Então, não existe fórmula, né? As pessoas, é como eu estou falando, às vezes as pessoas têm um desdobramento, passa por um desdobramento e não percebe, é uma coisa natural. Aí ela às vezes quer sair do carro, coisa do quarto, coisa e tal, e não consegue mexer, pegar fisicamente na maçaneta, né? Mas aí ela quer dizer que ela não está preparada ainda, porque ela poderia passar pela porta. Atualmente já se promove os desdobramentos por meio de drogas, pelo uso de pílulas de entorpecentes, cujos métodos são condenáveis, porque são usados sem que as pessoas estejam preparadas para esse fim. Aí é muito comum, né, na garotada, coisa e tal, né, que mexe com esse tipo de coisa, querendo viajar no astral, se sentir feliz do outro lado, uma série de coisas, né? Artista querendo ver conseguir letras de música do outro lado, pinturas e coisa e tal, mas o caso é que quando volta, essa volta restringe bastante as experiências do outro lado. Toda pessoa enfraquecida, os tuberculosos, por exemplo, tem facilitado o desdobramento. Os chineses, quando usam ópio, estão por processos artificiais praticando o desdobramento. Aí, no caso, ficou o caso dos chineses, mas hoje em dia o mundo todo, né, tem esses contatos por aí afora. E aí cria-se também rupturas, inclusive no ovo áurico, né? Então, o ovo áurico que é uma proteção contra micróbios astrais, uma série de coisas para o ser humano. Então, acaba não sendo realmente uma proteção, né? Vamos ver quem entrou aqui. Então, vamos lá. Então, Rafael, né? Aí estamos aí, Rafael. Estamos aqui dando os primeiros passos para ver, né? Então, nós estamos falando aqui sobre o uso de entorpecente, uma série de coisas, né? Para conseguir fazer desdobramento, se sentir feliz, uma série de coisas, e que depois o resultado não é lá grande coisa, não é promissor. Os Rosacruzes têm toda a iniciação baseada no desdobramento astral. Por isso, tem um centro de consciência no veículo, ou estrutura afetiva e emocional. Por isso, são todos voltados para o Egito, né? Que essa era a tônica da época por lá. As iniciações egípcias têm suas bases no desdobramento astral, coisa que já, pela própria grande fraternidade branca, hoje já não se permite mais, né? Já não é mais aconselhável fazer tal coisa. No nosso desdobramento astral, o discípulo encontra uma infinidade de monstros, dragões, umbrais, tudo aquilo que está no seu subconsciente, né, serve de barreira, logo de imediato, na hora que a pessoa chega nesses primeiros subplanos do plano astral. Usam o desdobramento astral porque não possuem corpo causal. Como poderão usar este corpo se não o possuem? Então, o que nós estamos falando lá sobre os irmãos na caixa negros, coisa e tal, né, os irmãos da sombra, então esse é o detalhe. Eles fazem desdobramento pelo plano astral porque eles não têm o corpo causal, né? Eles já deletaram isso aí, já desconectaram. Então, eles não conseguem, né, passar para o outro lado, porque senão também seria temeroso, né? Haveria uma temeridade muito grande que esses seres passassem para o plano espiritual. Nos primeiros desdobramentos, o discípulo encontra os monstros, dragões, as formas de pensamentos próprias do astral inferior. Com o decorrer do tempo, depois que o discípulo amadurece, essas faculdades desabrocham naturalmente, porque no caso, as três vestes que envolvem a mônada, o espírito, vamos dizer assim, né, a individualidade do ser humano, ficaram interdependentes, tornam-se descoladas uma das outras. Então vamos ver mais um pedacinho. As pessoas muito fracas, ao se aproximar a hora da morte, começam a ver uma série de formas, de bichos, noutra dimensão, né?
Quer dizer, começa a liberar isso do seu subconsciente. E nós, na terceira dimensão, não vemos e qualificamos essas pessoas de loucas, psicodélicas, etc. Né? Tá vendo coisas? Estão vendo coisas? Porque, segundo os orientais, estão numa loca, né? Estão num compartimento, vamos dizer, num espaço, num lugar, num plano diferente do nosso. Né? Ser exímio desdobrador da nossa escola de eubiose, na nossa época, não é índice de uma criatura evoluída. Isso porque o desdobramento é uma iniciação própria da hierarquia dos jivas, né? Então, das hierarquias anteriores que estão chegando ainda em busca de experiência, né? E de consciência. Vamos ao corpo causal agora. Segundo o dicionário esotérico editorial Kier, Zanier é o veículo, centro da consciência ou o corpo do ego, que desde o plano físico é relativamente de uma certa permanência, pois perdura durante um certo ciclo de reencarnações como meio para a evolução, sendo também o motivo das causas das futuras reencarnações. Quer dizer, o que tem lá é o que dá condições da pessoa reencarnar, né? Vão reencarnando, ou reencarnarem. Serve de comunicação entre nossa consciência e o mundo dos divinos arquétipos. Fala-se que é formado pela conjunção de Mana superior e Budi, quer dizer, o plano da intuição, né? A diferença dele e do mental inferior é o átomo permanente que aparece na tríade monádica. Né? A Eliana está dizendo aqui que está sem som. Rafael, está sem som aí, não? Eliana entrou no chat. Né? A diferença dele e do mental inferior é o átomo permanente, que aparece na tríade monádica e que se apresenta aos olhos do clarividente como uma forma ovoidal. Aí dá uma olhadinha lá, falando sobre a mônada, né? Sobre justamente o átomo permanente, coisa e tal. Nós temos lá atrás alguns bate-papos, algumas palestras sobre esse assunto aí. Aqui o som aqui está com o som. Sua coloração varia de intensidade, segundo o estado emocional da personalidade. Nenhum fruto teria para o indivíduo, né? E nós estamos aqui sem a dona Lilica, né? Então temos que atender o telefone. Então, sem coloração, varia de intensidade segundo o estado emocional da personalidade. Nenhum fruto teria para o indivíduo as sucessivas vidas terrenas, se não se apoiasse no corpo causal, como meio de condensação dos resultados evolucionais, durante a existência pós-mortem. Se foi denominado corpo causal, é porque reúne dentro deles a quintessência de todas as experiências, as quais realizam como causas para modelarem as vidas futuras. Opa! Dona Vivica chegou, muito bem. Seja bem-vinda. Continuando com o corpo causal. Segundo o glossário teosófico, este corpo, que em realidade não é um corpo algum, nem objetivo, nem subjetivo, senão Búdia. Então, nem objetivo, senão Búdia, a alma espiritual é denominada assim por ser causa direta do estado de Samadhi. Os yogis, ou yogis, que praticam Taraka Raja Yoga, dão-lhe o nome de Karanopadi ou Pandi, causa das causas. Então, para fins didáticos, nós tratamos o corpo causal como também um corpo, coisa e tal. Mas, na realidade, ele é feito, Então, tem reflexo. Tem reflexo porque a luz aqui não é conveniente para isso, né? Então, reflete na minha lente, né? De que fica meio complicado para a leitura. Então, vamos lá. Vamos tentar. Então, na realidade, o corpo causal, ele é constituído de um estojo, vamos dizer assim, onde é resguardado os átomos permanentes, né? E que aí é o caso que dá o nome de
Karanopad, ou causa das causas, que serve de modelo para as próximas encarnações. No sistema vedantino, corresponde a Vijna Namaya, ou Anadanamaya Kosha. O Budi, por si só, não podia chamar-se de um corpo causal, né? Porém chega a ser unido com Manas. Assim, pois, se denomina de corpo causal o conjunto Budi-Manas, ou seja, o quinto e o sexto princípios reunidos, né? Então, já na teosofia, se admite o corpo causal como a união entre o corpo búdico e o corpo causal. Então, a explicação que está aí é essa, né? O corpo causal, segundo a eubiose, é formado pelos elementos provindos da causa das causas, da causa única. É, pois, uma tessitura feita com substância ou energia dimanada da vida una. Esse princípio vem de cima, ele é da parte espiritual. E nós acessamos ali como se fosse um banco de dados que vamos ali alimentando, né? E também servindo do seu conteúdo para modelar nossas vidas. Somente os adeptos iluminados são portadores do corpo causal, porque criaram com a tessitura de Manas e Budi. Quem não possui corpo causal jamais alcançará o oitavo princípio, né? O qual em sânscrito tem o nome de sânscrito, tem o nome de Kaija, né? O qual em sânscrito tem o nome de Kaija. Então, no caso do oitavo princípio, né? O homem tem 7 corpos, né? Mas existe um oitavo princípio dentro de si, e podemos dizer assim, que é um ponto dentro do seu próprio chakra cardíaco. E ali é chamado de Kaija. O professor Eguidé de Souza, visto que seus discípulos não possuíam corpo causal, criou a sua ritualística para lhes possibilitar adquiri-los. Por isso, a tradição fala das iniciações, dos licores, da ambrosia dos deuses, nas uniões das almas com o espírito ou ego superiores, né? Então, é chamado também ritual eucarístico, vai por aí afora, né? Então, ele percebendo que os discípulos não tinham corpo causal, ainda não tinha essa formação ainda, embora muitos tivessem, né? Mas uma grande maioria que estava chegando não tinha ainda essa qualificação. Então, ele criou condições, yogas, e vai por aí afora, né? Para que os discípulos criassem, né, vamos dizer assim, e também modelassem o seu corpo causal. Então, inclusive, nós batemos muito nessa tecla para que os discípulos não deixem de realizar as suas yogas, coisa e tal, né? Porque senão, quando chega no grau maior, né, no plano maior, não tem condições, né? Fica só nos estudos, na ritualística, coisa e tal, mas não está gravando nada no corpo causal, porque ele não existe ainda. Então, praticamente, uma experiência que nem sempre é aproveitada. Então, é importantíssimo fazer as yogas até chegar lá, e a yoga importantíssima que ele dá, cujo nome é parecido com o nome dele, né? E, para isso, favorecer cada vez mais, vamos dizer assim, a constituição do corpo causal. O rito do Graal, praticado no nosso tempo, tem este sentido. Os hinos, os mantras, as músicas de JHS têm possibilidade de envolver os discípulos numa rede de conchas sonoras. Estas conchas sonoras, produzidas pela música eubiótica, pelos mantras, vão progressivamente tornando o corpo causal do discípulo, né? Vão formando o corpo causal do discípulo, né? Sem óculos, aí fica difícil. Vai todo mundo, vamos aqui. Desdobramento realizado no corpo causal só poderá então ser feito pelo iluminado ou pelos iluminados, porque os possui. É um processo de comunicação direta entre a personalidade de determinados estágios, né? E a consciência integral.
através do samadhi, né? O oitavo princípio da yoga, do êxtase. Então, vem Dharana, Dhyana e Samadhi, que até tem um mantra que fala isso aí. Temos como exemplo clássico desse acontecimento o admirável Rama, olha aí, o erro de enxergar, né? Admirável Rama Krishna entrava em Samadhi, ou Samadhi, para conversar com a Divina Mãe Devaki. De maneira que o desdobramento do corpo causal leva a criatura humana a entender sua consciência, né, até a espiritual. Ou seja, estender sua consciência até a consciência espiritual. Um pouquinho pela semântica, a gente vai entendendo que está fazendo errado. O desdobramento do corpo causal é feito pelo processo tucuístico. Aí já é outra situação que devem procurar também lá atrás para dar uma olhada, né, nas palestras antigas. Hoje nós estamos com a palestra, a 200ª palestra, né? Então já temos 200 palestras e um grande número já colocada no YouTube. O desdobramento do corpo causal é feito pelo processo tucuístico. Os casos de avatarização momentâneas são realizados com a transferência do corpo causal de um ser para a personalidade de outro, né? Quando a criatura humana passa pelo processo de iluminação, equivale a dizer que recebeu o corpo causal do seu mestre. Explicando com outras palavras, houve uma transfusão de essência do mestre para o discípulo. Então, no caso do exemplo, né, aí se diz que o mestre, ele transfere essas experiências, né, ele faz uma cópia dessas experiências para o corpo causal do discípulo, né? Ou seja, consequentemente para a personalidade dele. A iniciação de JHS tem por fim preparar os discípulos física e espiritualmente, permitindo amadurecer neles essas duas estruturas, a fim de que possam receber ou ter base suficiente para receber o corpo causal. É por isso visto ter a Eucaristia, a finalidade de ligar a personalidade do postulante ao seu corpo causal, que os mestres procuram viver intimamente com os discípulos e têm de possibilitar-lhes a tessitura deste veículo cósmico que estamos estudando. Então, naquele exemplo que nós demos lá atrás, né, no caso da Rosa Cruz, coisa e tal, eles vivenciam o desdobramento no plano astral, né? Então, é dentro daquela consciência, daquele conhecimento, daquela sabedoria do Antigo Egito. E hoje em dia já não se usa mais. Então, já no caso do trabalho de JHS, aí vem um privilégio em cima disso aí, de tudo, né? Porque esse grande mestre nos deu condições, nos dá condições de nós trabalharmos, vamos dizer assim, né? De nós darmos vida e forma a esse corpo, que é o corpo causal. Né? Mais ou menos, vamos dizer assim, é como se fosse a parte de cima da escada de Jacó, né? Então, a escada de Jacó vai até o mental e daí em diante, né, fica por conta do discípulo. Já dentro da iniciação eubiótica, já se vai constituindo, né, esses novos degraus. A imortalidade da alma consiste na perfeita fusão da alma com o espírito, ou seja, da personalidade com a individualidade. A perfeita harmonia entre as estruturas de vital, emocional, mental inferior com o corpo causal. Já vai fazendo uma ligadura aí. A desarmonia entre esses dois veículos promove as manifestações dos conflitos na personalidade. Depois que atinge um certo estágio evolucional, o discípulo sai do círculo reencarnacionistas, passando para o regime de avatarização. Aí o processo já é diferente, né? Vamos lá. Então, dá uma olhadinha lá nos mistérios das manifestações divinas e vocês vão ver como é que é o processo de avatarização. O que é regime de avatarizações? É perfeitamente, é isso mesmo, o processo ou a faculdade que possuem os seres superiores de, digamos, transferir para outros seu corpo causal. Por exemplo, um mestre está em grande debilidade física e por uma questão maiávica
precisa passar pelo fenômeno morte, ou da morte. Nesse caso, transfere seu corpo causal para o discípulo, mais preparado para o efeito. Dizem as tradições, quando o mestre está nos últimos momentos da vida física, chama o discípulo mais velho e transmite para ele toda a transição, ou tradição, todo o conhecimento, toda a sabedoria, né? Isto é, passou para o seu sucessor, o seu corpo causal. Na obra de JHS, a obra de JHS tem por finalidade preparar os discípulos, né, física e espiritualmente, e principalmente psicamente, permitindo amadurecer neles todas as duas estruturas, a fim de que possam receber ou ter base suficiente para receber o corpo causal, através do verdadeiro caminho da iniciação. Então, o trabalho da iniciação, vamos dizer assim, dessa era de aquário, coisa e tal, principalmente em cima da alma, né? É trabalhar a pedra cúbica, né? Burilar a pedra cúbica, para que possamos lograr um dia chegarmos até o corpo causal, né? Então, nós não temos corpo causal e vamos trabalhando isso aí, vamos dando vida e forma nesse plano de evolução, né? A esses átomos permanentes, e com isso facultando os discípulos a se comunicarem, vamos dizer assim, a fazer avatara também. Então, estamos aí. Aquele que procura o verdadeiro caminho da iniciação deve tornar-se um livre pensador. Não deve ter nenhum tipo de preconceito e deve procurar, por seus próprios esforços, o entendimento da verdade, em busca do seu mestre interior. Aí também um adendo que nós falamos já no início, né, sobre as pessoas que têm a mente aberta, coisa e tal. Eu tenho a mente aberta, mas ela não assume, né, vamos dizer assim, ela não tem noção de trabalhar esse corpo causal, porque isso não é ensinado, né, pelas filosofias, pelo esoterismo, pelas religiões, vai por aí afora. Isso não é ensinado. Então, só dentro de escola iniciária que a pessoa vai ter essa noção. Então, a pessoa fica achando que decorar coisas bonitas, nobres, importantes, científicos e tal, e numa roda de amigos, ela fala aquilo tudo, despeja aquilo em cima das pessoas, mostrando que sabe mais, uma série de coisas, e o outro também disputa o outro disputa de lá, né? Aí, como é que fala a garotada, né? Pá daqui, pá de lá, né? E vai, mas o caso que fica só atrás de uma garrafa de cerveja, mais nada. Saiu dali, ninguém faz mais nada, vai cuidar de suas vidas, né? Dentro do plano do progresso material mesmo. E a evolução fica para depois, porque a pessoa não tem, vamos dizer assim, uma linha, né? Uma faixa, vamos dizer assim, um foco, né? Vamos dizer assim, para alinhavar tudo isso que ela aprendeu, né? E sair da coxa de retalho e formar, então, assim, um plano de evolução melhor para ela, né? E vai por demais. Então, nós encontramos muitas pessoas que falam, não, eu tenho a mente aberta, eu faço, acontece, eu leio, coisa e tal, mas o caso é que esse grande mergulho é feito dentro do nosso próprio coração. Os nossos irmãozinhos espírita não, os nossos irmãos cristãos, de modo geral, fala muito de receber o Deus Jesus, o Senhor no coração, coisa e tal, mas ele não tem esse conhecimento, né? Esse para quê, o porquê, né? Como é que vai fazer, né? Então ele fica sempre na exaltação, é chamado exaltação emocional. Então os cultos, a religião, as missas, essas reuniões todas são mais, vamos dizer assim, exaltação emocional do que outra coisa. Embora muitos dali também tenham condições, né, espirituais para se elevar cada vez mais. Mas a grande massa mesmo é só no sentido de resolver problemas pessoais, entre outras coisas, né? Ou, se não for assim, fica perdido, né, nas ilusões do mundo e no dia a dia. Então está aí o nosso trabalho de hoje, né? Fizemos aqui um repente, fizemos esse bate-papo para ver se dava certo.
estamos tentando já desde a parte da tarde para fazer, não conseguimos. Então, está aí, parece que não caiu. Então, vou para frente, né? Então, revelando a ciência da vida. A iniciação do professor José de Souza é ainda superior à dita maêutica, a maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes, né? Então, nos bancos escolares da iniciação, né, não adianta vir com um montão de diplomas, um montão de medalhas, coisa e tal, que não vai resolver, porque o conhecimento dado não vamos dizer assim, recebido dentro das escolas, das faculdades, dos clubes, etc., né? Então, tem que realmente baixar a guarda, né, abrir a mente e trabalhar esses valores dentro de si. O verdadeiro caminho da iniciação, síntese da ciência, da filosofia e da espiritualidade, né, que nós comentamos lá no início. Sociedade Brasileira de Eubiose prima pela liberdade interior. Então, a eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Né? Mantém vários departamentos nas principais cidades e cursos de correspondência, que está aí também, né? Tem o e-mail, telefônico e tal, e ainda o ensino à distância, o EAD, né? Então, pode entrar em contato com esse telefone aí e se inscrever no EAD, é importante, coisa e tal, né? E não esquecendo essas palestras que aí existem, que são 200 palestras que vão servir de apoio aos seus ensinamentos, né? Agradecemos também, principalmente aqui no caso do Rafael, né, que deu uma força tremenda para que essa palestra saísse, né? Muitos méritos para ele. A dona Lilica, né, com tremenda boa vontade também, e está aí nos dando apoio. Então, valeu aí, né? Então, estamos conectados, né? E antes de terminarmos o nosso bate-papo, temos aí o portal de Aquários. Vocês vão encontrar muitas matérias lá, né? Tirada de texto do professor Guilherme Souza, das garanas dos Aquários, das matérias dos nossos queridos irmãos também, né? Então, está aí, né? Tem o portal de Aquários, algumas apostilas, muitas já se transformaram em palestras, já ficaram para trás, e aqui, finalizando, nós mostramos aqui a relação de palestras no portal de Aquários e no YouTube, né? Então, estamos pegando, vamos tentar, daqui para frente, fazer palestras, tanto no Eventio, como também no YouTube, né? Nós estamos tentando colocar o texto também no YouTube, né? Porque o que nós passamos aqui do Evential para lá, não vai o texto, vocês têm que dar download no texto, né? E para aquelas palestras que estão lá e não tem texto, vocês podem entrar no portal de Aquários, vão lá naquela palestra e dá um download ali, e então recupera assim o texto daquela palestra repetindo. Então está aí alguns temas, né? Alguns índices, ó. Tem muita coisa aí, você pode olhar com calma depois. Tem uma figurinha em branco aqui que passou, né? Então, continuando, e vamos aqui até o número 200, né? Aquela do centésimo. Então, está aí. E tem, então, aqui também os acessos, né? Que, até pelo telefone também, pelo celular, você pode assistir essas palestras, né? Tanto no YouTube como também no portal de Aquários. E assim está o nosso trabalho de hoje, né? Agradecendo aos mestres também, que nos permitiram estar aqui agora para fazer esse bate-papo. Saúde, boa sorte, grande abraço e até sempre. Tchau, tchau. Beijoca, dona Lilica.